Bom dia! Um feliz sábado a todos. Acho que todo mundo sabe o que vai acontecer hoje. Hoje o Clube de Aventureiros Sementinha vai comemorar o Dia Mundial do Aventureiro. Não é só nós, ele é mundial. Então nós vamos ter uma cerimônia para comemorar esse dia e também uma cerimônia especial de admissão em lenço e faixa. Então nós esperamos que vocês gostem muito de apreciar a nossa cerimônia, participem com a gente e se alegrem com a gente, porque estar na nossa nova casa com um clube lindo desse é só gratidão, não é? E nós agradecemos a Deus por todo o trabalho que é realizado com as famílias através deste projeto do Clube de Aventureiros, que atende aqui as crianças de 5 a 9 anos de idade. Mas como vocês podem ver também, pais, familiares que se envolvem com esse ministério. Bem, em cada reunião nossa, nós buscamos transmitir valores, princípios para as nossas crianças. Nós chamamos, e é o que nós fazemos ao início de cada reunião, de ideais, que é um processo que nós temos para fixar alguns conhecimentos na mente dos nossos aventureiros. Para ficar mais claro de você gravar ou memorizar o que são os nossos ideais, imagine que os ideais são como amigos íntimos. Eles não precisam ser muitos, mas precisam ser os melhores possíveis. Então, os nossos ideais, os ideais dos aventureiros, são 2. Mas eles têm elevadas normas, elevados alvos, objetivos, princípios que nós transmitimos para as crianças. O nosso primeiro ideal, que é o nosso primeiro princípio, é o nosso voto. O nosso voto diz assim, olha: por amor a Jesus eu farei sempre o meu melhor. É o que nós buscamos, que a criança possa fazer sempre o seu melhor, no clube dos aventureiros, na família e em todas as relações que ela possui. E nós convidamos você a participar conosco desse momento agora. Nós vamos ter a participação da aventureira Alice para o voto. Atenção, aventureiros, posição para o voto. Por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Farei sempre o meu melhor. Farei sempre o meu melhor. Baixar posição. E nós convidamos também você agora a participar conosco da nossa lei. Essa lei serve para todo mundo, não é só para o aventureiro não, tá bom? Vamos falar com a gente? A Maria Vitória vai nos guiar. Jesus me ajuda a ser. Jesus me ajuda a ser obediente. Obediente. Puro. Puro. Reverente. Reverente. E colaborador. E bondoso. Bondoso. Muito obrigada. E claro, nós também temos um hino que transmite a nossa mensagem poderosa, aquilo que nós cremos e aquilo que nós somos. Nós queremos convidar também vocês a cantarem junto conosco o hino do Sementinhas. Ele é cantado 2 vezes, tá? Sempre pra todos um livro da
Coisa linda, não é verdade? Vamos orar? Antes disso, vamos mostrar para eles como que nós fazemos? Posição para oração. Vamos orar. Querido, bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor por cada criança, por esta celebração especial que marca as famílias, que marca princípios que vão certamente fazer parte da vida, das decisões de cada criança e através delas, de cada família representada. Nós pedimos ao Senhor que esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou pedir para o clube dar um passinho para trás. Todo mundo um passinho para trás. Nós precisamos de um pouquinho de movimentação aqui na frente. Um passinho para trás. Um passinho para trás. Eu vou pedir às pessoas que vão admitir os aventureiros e a diretoria que estão aqui em cima, ok? Quem não está aqui, por favor, fica ali pertinho da gente, tá bom? Neste momento, nós começamos uma coisa muito especial, que é a cerimônia de admissão em lenço e faixa. Nós temos 3 tipos de lenços aqui no nosso clube. O vermelhinho é dos aspirantes. Quando o aventureiro completa 6 anos, ele troca de lenço. Então, nós vamos ver a troca de lenço de 3 aventureiras que vão receber o lenço. Nós temos o lenço do aventureiro, que é este aqui, que a criança, quando completa 6 anos e participa do clube ativamente, é admitida nesse lenço. E nós temos o lenço dos líderes, dos aventureiros, que são esses lenços maravilhosos aqui que a gente ama, que luta muito para conquistar, que são da diretoria, que eu espero que todos vocês, quando crescerem, conquistem também. Então, neste momento, eu vou pedir oficialmente ao pastor Alisson que me permita dirigir a cerimônia de admissão de lenço e faixa do Clube de Aventureiros Sementinha. Como pastor, então, eu autorizo a admissão de lenço e faixas do Clube Sementinhas. Muito obrigada. Eu vou pedir, então, os aventureiros. Primeiro, a aventureira Estela. A Estela já tem o lenço vermelho, então ela vai fazer a troca do lenço. Sempre com o comprimento com a mãozinha assim, Maranata, o Senhor logo vem. E nesse momento, eu como diretora do clube, vou entregar à Estela a faixa que ela já... Vamos um pouquinho mais ao centro? Que ela já conquistou com trunfo e especialidade. Porque nenhum aventureiro recebe faixa sem ter conquistado alguma especialidade. Agora nós teremos a aventureira Isa Costa, que também tem o lenço. Isso. Que ela vai fazer a troca de lenço. A prima, que é desbravadora na União Sul Catarinense, União Catarinense, vai admiti-la em lenço.
Nós temos uma aventureira que já tem a faixa de outra união, que é a Ruth. Desculpe, já tem o lenço e vai receber a faixa hoje. Pode vir aí à frente, Ruth. E a última aventureira que vai fazer a troca de lenço é a Antonella. Muito gostoso admitir os pequenos em lenço, mas é muito gostoso admitir os adultos em lenço também. Então agora é o momento de nós admitirmos as pessoas da diretoria. Chamo primeiro à frente a Lidiane. A Lidiane já tem lenço e vai receber a sua faixa hoje. Agora, a Fabiana, que vai receber o lenço da sua irmã, que é aventureira lá na União Catarinense, que veio aqui para essa cerimônia. É um momento bastante importante na vida do aventureiro e do membro da diretoria. Ah, 2, hein? 4 mãos. E agora, a Luísa, que vai receber o lenço da tia Paulinha. E agora, nós vamos ter um momento diferente, que é
vamos receber o Levi. O Levi, vocês estão vendo que ele ainda não recebeu. Ele tem um uniforme, mas não tem nenhum lenço, nem um colete, nem nada. Os aspirantes não usam faixa, porque eles não conquistam a especialidade, só quando eles crescerem. Então, nós criamos um colete, e nesse colete nós temos histórias bíblicas que são estudadas por ele. O Levi já tem muitas histórias bíblicas que ele aprendeu na classe dos aspirantes. A titia... Não, mamãe, desculpe. A mamãe vai... Vamos mais para o centro? Só... Isso, desculpe. Isso. A mamãe vai colocar no Levi o lenço de aspirante. Acho que não... Aí. Esse cabe. E o Levi já tem muitos botões no colete dele. Parabéns pro Levi. Eu tô com as duas mãos. Pera. Obrigada. Precisa de mais dinheiro, dá um jeito. Ele não recebe faixa, ele recebe o colete. Olha que lindo já está o colete do Levi. Parabéns. Parabéns. Nesta semana, todos os aventureiros trabalharam quase incansavelmente para completar desafios referentes à Semana do Lenço. Então, na Semana do Lenço, nós conquistamos um trunfo, que ele é colocado na parte de trás da faixa. Na parte da frente são as especialidades, na parte de trás os trunfos que são conquistados. Então, muitos participaram, muitos conseguiram, alguns não conseguiram, da diretoria a mesma coisa. Então, neste momento, eu vou entregar rapidamente os trunfos do pessoal que participou da Semana do Lenço. Toda semana que antecede o Dia Mundial do Aventureiro, a gente tem essa semana especial do lenço. Gente, vocês me ajudam, tá? Sayonara, parabéns. Vivian. Rebeca. Rebeca vai receber especialidades que ela não recebeu na última cerimônia. Paulinha. Maria Vitória. Maria Vitória. Lucas Rocco. Leandro. Léo. Kimberly. Juliana. Isadora Cruz. Vocês precisam ver as atividades deles dessa semana. Ai, que coisa mais rica. Fabiana. Davi Gugel. Camila. Alice. E a Ida. Bom, nesse momento eu declaro... Nesse momento eu, Célia Regina Ferrares, declaro por encerrada mais uma cerimônia de admissão em lenço e faixa do Clube de Aventureiros Sementinha. Parabéns a todos, que Deus os abençoe ricamente. Tudo que
aconteceu aqui envolve significados profundos, né? Vocês viram, por exemplo, a admissão em lenço. Nós temos aqui o lenço do Clube dos Aventureiros. Ele tem essa cor vinho, porque essa cor faz lembrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, essa é a ideia, lembrar do sacrifício da cruz de Cristo e da nossa salvação. Por isso a cor vinho. Tem um emblema também no nosso lenço, e esse emblema, ele é o emblema internacional do Clube de Aventureiros. Esse emblema, ele traz os 3 princípios que são trabalhados no Clube de Aventureiros. A família, aí aqui você tem um caminho na natureza, que são os recursos que nós utilizamos para transmitir princípios e valores para as nossas crianças. E você tem uma cruz, a cruz vazia. Então, a ideia é que através do clube nós conduzimos a família até os pés de Cristo. A cruz está vazia porque nós acreditamos que Cristo, Ele morreu, ressuscitou e voltará para nos buscar. Então, se você tem filhos entre 5 a 9 anos de idade, nós convidamos você que de repente está nos assistindo também, a participar, a trazer o seu filho para participar do Clube de Aventureiros Sementinhas. E se de repente você tem um filho que já passou dessa idade, mas o meu filho tem 10 anos, 11, 12, então nós temos um outro clube que é a continuação dos aventureiros, que é o Clube dos Desbravadores. Nós vamos orar juntos agora, mas antes da oração, preciso explicar também, tia Celinha, essa faixa bonita que vocês viram os nossos aventureiros receberem. A faixa, ela tem que ver com o momento atual em que o aventureiro ele está. Por quê? Porque nessa faixa aqui nós colocamos todas as conquistas, os emblemas, as insígnias, ou seja, tudo que está aqui é disponível para todos. Com o passar do tempo, as experiências do aventureiro no clube, ele vai adquirindo então essas insígnias, esses emblemas, e ele vai colocando aqui na faixa, como a tia Celinha fez. Vocês veem que ela tem bastante coisa, não é? Então, bem legal, eles recebem isso também como um incentivo para participar das atividades e aprenderem princípios no clube. Eu quero convidar você para juntos, vamos fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração, assim como você está. Querido Deus, louvado seja o teu nome por um exército de famílias que estão envolvidas no Clube Sementinhas, que transforma, que ensina princípios e valores daqui para a eternidade. Te agradecemos, te louvamos, pedimos a tua presença mais uma vez conosco, em nome de Jesus, amém. No Salmo 46, nós vamos ler a seguinte palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez você tenha entrado aqui na nossa igreja com o coração angustiado, pesado, talvez preocupado. Talvez o corpo esteja aqui, mas a mente esteja lá fora. A verdade é que Deus sabe qual é a sua real condição nessa manhã. Deus sabe qual é a real condição de você que nos assiste pela internet nesse momento. Deus, Ele pode ver e olhar lá no mais íntimo do nosso coração. E a Bíblia vem nos assegurar de que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, inclusive nesses momentos quando nós não conseguimos ver saída ou solução. E o salmista tinha tanta certeza e tanta confiança nesse Deus que era o seu refúgio e a sua fortaleza, que ele disse: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que tudo pareça desmoronar ao nosso redor, nós não precisamos temer, porque o nosso Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E ele vai terminar esse salmo dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém?
Esse salmo termina com aquela que para mim é a maior promessa e a mais recorrente promessa da Bíblia. É a promessa da presença de Deus. No outro salmo, o salmista não teme o vale da sombra da morte. Não é porque ele teria todas as coisas, mas é porque tu estás comigo. É a promessa da presença. Deus prometeu estar presente na nossa vida em todos os momentos. Nos momentos felizes, mas nos momentos tristes também. Nos momentos de paz e tranquilidade, mas também nos momentos de angústia, de medo, de aflição. Deus está com você. Deus está com cada um de nós. E é nessa certeza que eu quero convidar você para nós orarmos nesse momento. Se for possível para você, se você tiver condições, ajoelhe-se comigo e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor pode olhar para dentro do nosso coração. E muito antes de pensarmos ou proferirmos qualquer palavra, o Senhor já a conhece toda. O Senhor sabe a maneira como nós enfrentamos essa semana e como nós chegamos aqui. Mas aqui, diante da Tua presença, nós queremos derramar o nosso coração. E juntamente com ele aquilo que nos causa angústia, medo, aflição. Aquilo que nos preocupa, que nos traz muitas vezes ansiedade. Aquilo que acelera muitas vezes os batimentos do nosso coração, nosso pensamento. Para que possamos receber a paz que só o Senhor pode dar. Que nesse momento, ó Deus, a certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida possa acalmar o nosso coração e nos trazer paz. Que possamos fazer do Senhor o nosso refúgio e a nossa fortaleza, pela certeza de que o Senhor está conosco e continuará. Toca na vida dos Teus filhos, ó Deus, toca na vida do Teu povo. Manifesta no meio de nós o Teu infinito poder e que possamos ver a Tua bondade diante de nós. Prepara a nossa mente, o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra e ao cantarmos, ao ouvirmos, que possamos Te adorar e receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dar, de maneira que tenhamos assim uma experiência real e transformadora contigo. Fala ao nosso coração, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando eu comecei a frequentar uma comunidade religiosa, isso já faz um tempinho, na verdade bastante tempo, tem uns 25, 30 anos isso, né? Eu estava no início da minha jornada e eu estava num momento de, eu diria que de desorganização financeira, né? Não tinha dívidas, mas não ficava R$1 no saldo. Estava começando a trabalhar, estava na adolescência. E no início da minha jornada eu me batizei. Eu dou graças a Deus ao meu primeiro pastor, pastor Vanderlei, até hoje por isso, porque ele percebeu que eu não estava conseguindo fazer momentos de devolução dos dízimos. Isso passou 1 mês, 2, 3, se passaram alguns meses e ele me chamou para uma conversa separada, em privacidade, e me trouxe orientações muito preciosas. Eu agradeço a ele até hoje por causa disso, porque eu sigo essas orientações desde então. E ele me mostrou na Bíblia orientações que são do próprio Deus. E ele me mostrou que não se trata de dinheiro, mas sim de fé, de uma experiência de fé com Deus, de adoração. E eu estava lembrando disso há uma semana mais ou menos, quando a Kim me convidou para vir aqui fazer este momento junto com vocês. Eu falei, nossa, que bacana isso, né? Parece até que é uma própria coincidência de Deus. E eu compartilhar isso com vocês hoje. Então, eu aceitei sem dúvida, entendi que era uma mensagem dele. E a gente vai ter oportunidade de fazer esses momentos juntos aqui agora. Então, os diáconos vão passar as ofertas.
Vocês vão poder fazer a sua contribuição. Quem preferir pode fazer por meio do Pix ou do QR Code. Você que está nos acompanhando pela internet, as informações elas estão aparecendo na tela. Eu lembro a você que se você escolher fazer a sua contribuição pelo Pix, por favor, nos envie um e-mail informando o que é dízimo e o que é oferta, porque a gente vai seguir exatamente o teu direcionamento. Se você escolher fazer a tua contribuição pelo QR Code, você não precisa mandar um e-mail. Aliás, pelo Pix, manda um comprovante também para a gente se organizar aqui. E eu quero lembrar também que você que quer fazer a tua adoração, separando uma oferta para a construção desta nossa linda casa que está em construção. Ela está muito bonita aqui, mas saibam que ela ainda está em construção. Basta você colocar na casa dos centavos o número 48. Isso vai ajudar a gente a entender que se trata de uma oferta para a construção. Os diáconos, por favor, fiquem à vontade para iniciar este momento, né? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, que nada tenho tu.
fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Vamos orar. Querido Deus, Pai que a gente ama tanto, muito obrigado pela oportunidade da gente poder participar deste momento de adoração. Por favor, abençoe cada pessoa que está aqui, nos acompanhando virtualmente ou aqui, presentes neste momento. Abençoe as pessoas que puderam contribuir e aquelas que também não puderam, Senhor. Que a gente viva a experiência de fé que o Senhor quer colocar na nossa vida. Abençoe estes recursos para que eles sejam usados da menor maneira possível, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, nós te falamos. Amém, Pai. E nós estamos experimentando de forma física o poder de Deus, né? A cada quadradinho que tem de carpete no chão, os bancos, o ar-condicionado, cada pontinho de luz, tudo é a realização desse poder maravilhoso. Meu celular despertou hoje às 5 da manhã e eu acordei feliz, porque falei, é dia de ir para nossa casa, para a casa do nosso Pai. Então se coloque em pé aí, vamos cantar juntos do poder de Deus. Você que está em casa, se levante também, canta junto com a gente. Se estamos no Senhor, estamos no Senhor. Se estamos no Senhor, nós temos força. Se estamos no Senhor, estamos no Senhor. Se estamos no Senhor, só Deus é força eterna, da paz e esperança. Ele é o poder.
Coisa linda. Eu não consigo ver direito quem tá na galeria. Faz barulho a galeria aí. Ah, tá cheia a galeria. Oh, agora veio luz. Vocês são demais, hein? Coisa mais linda. Levanta a mão quem sente que precisa do cuidado de Deus nessa manhã aqui. Ele cuida da gente, né? E se você tá precisando desse cuidado, acredite, Ele vai falar com você. Há umas 3 semanas atrás, estava com o coração angustiado em casa, enfrentando algumas coisas, e eu orei junto com a minha esposa. A gente pediu para Deus: Senhor, fala com a gente está se sentindo sozinho aqui, precisando do seu cuidado, da sua atenção. Chegou num dia de manhã, eu recebi uma mensagem de uma pessoa aqui da igreja, com um vídeo, uma música linda, falou: lembrei de você, me mandou. Era Deus falando que estava cuidando de mim através daquela canção. No mesmo dia, no finalzinho do dia, uma outra pessoa da igreja me mandou uma mensagem falando: Léo, posso te ligar? Você tá com a Camila, posso te ligar? Aí ligou pra gente, né, amor? Fez uma oração linda com a gente não esperava. A pessoa não tinha a menor ideia do contexto, e ela orou de um jeito tão bonito e especial. Foi Deus cuidando da gente através de vocês, dessa comunidade. E se você permitir que Ele fale com você nessa manhã, Ele vai cuidar de você também. Vamos cantar disso agora. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. E Ele cuida, cante assim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
saudade é um sentimento difícil de explicar, né? Teve um dia desse, foi esses dias em casa, era Dia das Mães, a Camila viajou para casa dos pais que moram em outra cidade e ela passou a noite de domingo fora, ela dormiu na casa dos pais. E a gente tem uma cama de casal daquelas pequenininhas, né, da normal. Que cama gigante, eu não conseguia dormir, tava faltando um pedaço fundamental ali. Não conseguia, não achava posição, foi um negócio diferente. Saudade, que saudade que eu senti. A gente sente saudade de coisas que a gente experiencia, vive, de pessoas. E a saudade mais difícil ainda de explicar é aquela que a gente sente e não sabe nem direito do que, porque a gente não experienciou. Eu particularmente sinto essa saudade do céu, assim. Cada vez que a gente vê uma notícia de uma catástrofe, de uma coisa difícil, da situação difícil que alguém que a gente ama está enfrentando, a gente fala, meu Deus, quando? A gente tem saudade. Porque quando ele foi para o céu, quando ele viveu aqui com a gente, cumpriu seu ministério, deu a vida por nós, ele foi para o céu e ele disse, do mesmo jeito que vocês estão me vendo subir, eu vou voltar e vou levar vocês comigo. E desde então a gente sente esse buraco no peito. Quando que ele volta? A gente está com saudade. E eu quero compartilhar um texto com você, muito especial. Diz assim, está no livro de Apocalipse, no capítulo 21. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse, me escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Que saudade desse dia. Senhor, volta logo. Volta logo. Te
isso porque Ele vem nos buscar, amém? Canta comigo mais uma vez assim, ó. Vou andar em ruas de ouro, receber e Ele é santo, santo, santo. Senhor Deus, que momento especial. Nós celebramos hoje o Dia Mundial dos Aventureiros, mas também nós celebramos conquistas, passagens, momentos que nós tivemos que foram muito especiais, como o do pastor Dani. O pastor Dani é um pastor muito especial para a nossa comunidade. Ele que iniciou aqui o clube de aventureiros, ele que iniciou aqui o clube de desbravadores, e nós te agradecemos muito, muito pela vida, pelo ministério e pelo propósito que o Senhor colocou na vida deste teu servo que tem nos abençoado. Que o Senhor seja louvado hoje e que nós possamos sair daqui transformados, impactados pela tua mensagem que será transmitida por Ele. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, amigos. Nós estamos num momento muito especial da Nova Semente. Estamos voltando com várias atividades, né? Uma das atividades que nós estamos retornando é a série Começos, a série de estudos bíblicos. Começos, então, no dia 31, agora presencialmente nós teremos a série Começos. Você pode fazer a sua inscrição, basta você ir no nosso Instagram, o link está na bio, você pode se inscrever. Então, a partir do sábado, dia 31, presencialmente teremos o Começos aqui. Bem, e hoje então nós estamos celebrando o Dia Mundial dos Aventureiros, estamos super felizes e não poderia ser diferente. Nós estamos recebendo aqui o pastor Dani. O pastor Dani Bravo é um pastor conhecido da nossa comunidade. Ele teve uma gestão longa aqui também. Ele ficou aqui de 2014 até o ano de 2018. E na gestão do pastor Dani, e pastor, eu sou privilegiado, né? Eu estou me sentindo muito feliz por poder te agradecer aqui diante dessa comunidade. Porque tudo que nós, como pastores, fazemos aqui é continuação do seu trabalho, né? Do que você fez aqui, do seu ministério, do propósito que o Senhor colocou no seu coração, como eu mencionei na oração. Então, o Clube de Sementinhas, ele abençoa tantas famílias. O Clube dos Aventureiros, vê a juventude. Ainda ontem nós estávamos aqui até 10h30 da noite e os desbravadores estavam aqui organizando as coisas do clube. Isso porque lá atrás o Senhor colocou no seu coração iniciar esse ministério aqui, os clubes aqui. Então, vamos dar uma salva de palmas para o nosso pastor Dani. Que Deus seja louvado, amigo. Que você se sinta homenageado também por nós, por tudo que você fez. O pastor Dani, ele é teólogo, ele é formado, ele tem mestrado, né, em ciência da religião. E o pastor Dani, ele está aqui com a sua família também. A Amanda está aqui com os seus dois, está aqui a Amanda, com a Liz, a pequena Liz, né, de 1 aninho de idade, e tem o Luca também com 5 aninhos de idade. Que Deus abençoe vocês, é um prazer, viu, pastor Dani? Os momentos que seguem são seus, que Deus te abençoe, amigo. Bom dia. Se você está vendo pela primeira vez essa igreja, essa é a Nova Semente. Uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que busca semana após semana viver uma experiência real e transformadora com Deus. Dia 11 de agosto de 2018,
foi a última vez que eu chorei em cima desse púlpito aqui. Aliás, não esse, né? Do outro lado. E é uma emoção muito grande poder estar de novo. Achei que choraria menos do que da outra vez, mas já comecei falhando miseravelmente. Para aqueles que não nos conhecem, nós tivemos o privilégio de pastorear aqui, como o pastor Alisson mencionou, junto com um time pastoral, e foi uma alegria muito grande participar disso. Naquela ocasião, aqueles que conhecem a gente, na ocasião éramos só eu e Amanda, agora temos nossos 2 herdeiros, nossas 2 sementinhas que nos acompanham também. E é um privilégio muito grande poder voltar aqui, na casa nova, nesse novo momento, ainda mais hoje celebrando o Dia Mundial dos Aventureiros. Se você não conhece esse ministério, eu quero convidar você a conhecer, porque ele é apaixonante. Só faço um alerta para você. Quando você se envolve com o Clube de Aventureiros, você corre 2 riscos. O segundo é trabalhar muito, mais do que você tinha projetado. E o segundo risco que você corre é de se apaixonar por isso e viver para sempre nisso. Porque ver as crianças aprendendo sobre Jesus e descobrindo que Jesus é o nosso melhor amigo é apaixonante. O Clube de Aventureiros hoje, na América do Sul, já representa mais de 190 mil aventureiros, crianças. Nós temos aí, só no estado de São Paulo, mais de 26 mil aventureiros. E aqui na Paulistana, nossa região aqui das igrejas, nós já somos 155 clubes e quase chegando aí nos 3.500 aventureiros. É uma força muito grande. É esse projeto que visa desenvolver o caráter, valores familiares, valores cristãos nas nossas crianças. Crianças de 6 a 9 anos de idade. E hoje é o dia que a gente celebra o Dia Mundial. Clube Sementinha, que prazer poder celebrar esse dia com vocês. Tem alguém aqui, além da Celinha, tem alguém aqui que está desde 2018 no clube, quando começou? Tem alguém? Olha aí, ó. Tem os remanescentes ali, que legal. Deus seja louvado. E as crianças que estão aqui como aventureiros, aventureiros. Aliás, posso fazer um teste para ver se os aventureiros estão acordados? Pode ser? Vocês estão ligados aí? Tem desbravador aí, a paisana também? Deixa eu ver, tem desbravador aí? Clube Nova Semente. Então eu vou dar o grito, todo mundo fala junto, pode ser? O grito de guerra do desbravador e aventureiro. Maranata! Amém. Olha, eu preciso testar mais aventureiros. Tem acontecido isso, viu? O aventureiro está acostumado a repetir. Aí eu falo Maranata, repete Maranata, então vou preparar melhor isso. Tem acontecido em algumas igrejas. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. O que meditar num dia como hoje? O que meditar num dia como hoje? O dia de celebração do Dia Mundial dos Aventureiros. A gente não poderia falar de algum tema que não deixasse de ser valor primordial desse clube. E entre tantas coisas que compõem o Clube de Aventureiros, eu acredito que um dos elementos fundamentais, ou alguns dos elementos fundamentais são família, a formação de uma geração para outra, o legado, passagem de bastão. E é mais ou menos sobre isso que eu queria meditar com você. O título da nossa mensagem de hoje é Sobre Ouvir a Voz de Deus. Essa mensagem é para você que é aventureiro, para as crianças. Essa mensagem é para você que é diretoria de aventureiros e, por que não, desbravador também. Mas essa mensagem é para você que é família, para você que é pai e mãe, para você que é líder dessa igreja. Essa mensagem é para todos nós. A gente vai ler 1 Samuel capítulo 3, no verso 8. Como eu não consegui fazer a primeira oração, queria convidar você a mais uma. Pode ser? Podemos orar mais uma vez? Agora que abriremos a Bíblia, pedindo a condução divina. Feche seus olhos. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá hoje de celebrarmos, Senhor, o Dia Mundial dos Aventureiros. Obrigado por esse ministério que tem formado gerações de crianças que têm aprendido a cada passo, em cada atividade, em cada especialidade, que o Senhor é o nosso melhor amigo. E é por amor ao Senhor que a gente vai fazer sempre o nosso melhor. Nesse momento nós vamos abrir a Tua Palavra e eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos ajude a entender a Tua mensagem para a gente hoje. Prepara o nosso coração, por favor. Que nesse momento, Senhor, todo som e todo barulho se cale. Que apenas a Sua presença possa ser sentida em nosso meio. E que o mesmo Espírito Santo, que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos,
para a gente sair daqui hoje transformado pela Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 1 Samuel capítulo 3, eu vou ler o trecho contigo a partir do verso 8. Acompanha comigo, a Bíblia diz assim: O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Verso 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Vou parar aqui a leitura. Mas se você quiser ler o trecho completo dessa história conhecida, o chamado de Samuel, convido você a fazer a leitura mais tarde. O chamado está registrado no trecho do capítulo 3, do verso 1 até o 14. Mas se você quiser a história completa, inclusive o trecho que a gente costuma pular, você segue a leitura até o verso 21. Capítulo 3, verso 1 a 21, você tem a história completa. Eu não sei se você conhece a história de Samuel. Samuel foi um dos grandes homens da história de Israel. Samuel foi tão importante na história do Antigo Testamento que no povo de Israel ele ocupa 3 funções. Qualquer uma que você colocar para ele está certo. Samuel foi juiz, o último juiz do povo de Israel, nesse papel de liderança. Samuel foi sacerdote, esse ministro espiritual que conduzia as cerimônias, esse líder espiritual. Mas acima de tudo isso, talvez, Samuel foi também profeta. Esse porta-voz que recebia a revelação sobrenatural de Deus para poder se comunicar. Era através de Samuel que Deus falava com o povo. Samuel era tão importante que na sua condução, Samuel ungiu 2 reis. Na verdade, Samuel foi quem deu início à monarquia no povo de Israel. Samuel ungiu Saul, o primeiro rei de Israel. E na sequência foi Samuel, antes da sua morte, que ungiu o grande rei Davi, que viria a ser o maior rei, sem dúvida, da história do povo de Israel. Outra curiosidade interessante, para você que gosta de estudar a Bíblia mais a fundo, Samuel era nazireu. Sabia disso? Samuel era nazireu. Nazireu é a palavra que a Bíblia dá para aqueles homens, aquelas pessoas que decidiam consagrar por completo a sua vida a Deus. Devotar completamente ali. Na verdade, Samuel iniciou o nazireado não apenas por decisão própria, mas por decisão da sua mãe. A Bíblia fala que ainda antes da sua concepção, Ana, sua mãe, tomou a decisão, tomou o voto de que ele seria um nazireu. 1 Samuel capítulo 1, verso 11, nos dá um detalhe interessante. Conforme o livro de Números, capítulo 6, verso 1 a 21, o voto do nazireado, essa consagração a Deus, ela colocava 3 pontos fundamentais, 3 restrições. Uma delas é bem conhecida. A primeira é que ele não deveria tocar, não deveria ingerir nada que fosse produto da uva, nem mesmo a fruta. O segundo é que ele não deveria tocar em nenhum tipo de corpo depois da morte. Não deveria tocar. E o terceiro e mais conhecido é que o nazireado não podia cortar o cabelo. Lembra da história de Sansão, aventureiro? Que tinha o cabelão compridão? Lembra? Sansão não podia cortar o cabelo porque perdia a força? Você sabia que Samuel tinha o cabelo tão grande quanto o de Sansão? Samuel também nunca passou a navalha pelo cabelo. Samuel também tinha esse cabelão porque ele era nazireu. Só que aí, aventureiro, o poder especial que Sansão tinha era a força, não era? Já Samuel, o poder especial que ele tinha, a revelação divina. Ouvir a voz de Deus. Esse era o privilégio que Samuel carregou na sua vida. Ouvir a voz de Deus. Samuel viveu integralmente para poder servir a Deus. Aliás, desde seu nascimento. 1 Samuel capítulo 1, a gente descobre que a mera concepção de Samuel foi um milagre. Aliás, resultado de oração. Talvez tenha algum aventureiro aqui, ou crianças, que talvez já ouviram do papai e da mamãe dizendo assim: filho, você foi um presente de Deus para a gente. Talvez você já tenha ouvido. Se os pais não falaram ainda, dá tempo hoje. Você foi um presente de Deus. Você foi resposta de oração. Na história de Samuel, isso não é só simbólico, não é só emocional, é literal. De fato, a Bíblia diz que Ana não podia ter filhos. A Bíblia não diz porquê, mas ela não podia ter filhos. Mas era o grande sonho da vida dela, era uma aspiração. E eu não vou entrar no mérito, mas quando a gente analisa o contexto daquela época, a gente percebe que de fato era uma necessidade, até para valor próprio. Ana orou copiosamente, orou de maneira que inspira a gente a orar mais. E a Bíblia fala que ela engravidou como fruto, deixando claro que foi um milagre de Deus. No verso 22 a 28 do mesmo capítulo, a gente descobre então que ainda na sua primeira infância,
Quando Samuel era muito novinho, Ana tomou mais uma decisão. Ela já tinha feito o pacto de consagrar a Deus, mas agora ela tomou a decisão de levá-la até o santuário. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E Samuel, ao longo de toda a sua vida, morou no santuário. Lembrando que santuário naquela época, a gente está falando da tenda, não daquele famoso templo de Salomão. Depois do capítulo 2, no verso 18, a gente descobre algo interessante. Dá uma olhada no verso 18 do capítulo 2. Que Samuel, ainda quando criança, provavelmente, aventureiros, na idade de aventureiro, muito provavelmente, Samuel já ministrava como sacerdote. Já usava a túnica do sacerdote. Diz que ele já usava aquele chapéu, a estola sacerdotal. E ele já era, como criança, talvez na idade de um aventureiro, já era reconhecido pelo povo de Israel como sacerdote. Ou seja, o povo buscava o menino Samuel para ter essa condução, essa ministração da busca a Deus. Samuel já era a ponte de conexão entre o povo e Deus, ainda na sua primeira infância. Isso é bem curioso, isso é totalmente fora da curva. Finalmente, no capítulo 2, verso 26, a Bíblia vai terminar esse histórico da infância de Samuel dizendo que Samuel crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você que gosta de ler a Bíblia mais a fundo, você lembra que tem outro personagem que é citado exatamente a mesma coisa sobre ele? Quem era? Jesus. No livro de Lucas, anos mais tarde, quando vai ser dito da infância de Jesus, a única informação que a gente tem é que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, a Samuel são atribuídas palavras que posteriormente são atribuídas a Cristo. O que de alguma maneira demonstra quão especial foi esse homem. E quão profunda, quão real e transformadora era a conexão que Samuel tinha com seu Deus. O trecho que a gente leu aqui, 1 Samuel 3, que é o mais conhecido da história de Samuel, é o momento do chamado em si de Samuel, a vocação. Repara que Samuel já servia a Deus, mas ele foi chamado por Deus depois. Há uma diferença. Ele já trabalhava para Deus, ele já ministrava como sacerdote, mas esse é o momento que ele recebeu uma vocação específica. Os teólogos especulam que nessa altura do episódio do chamado, Samuel tinha em torno dos seus 12 anos de idade. Aventureiros, tinha acabado de sair do clube de aventureiros e acabado de se tornar um desbravador, falando em termos de faixa etária. Esse era Samuel, um menino ainda. A Bíblia fala que todos dormiam dentro do santuário. Como eu falei, lembra que o santuário era uma barraca, uma tenda grande, embora uma tenda sagrada, bem constituída. Aparentemente haviam quartos dentro dessa tenda, e Samuel dormia num quarto, e o sacerdote Eli, que era agora o seu tutor, o líder espiritual do povo e quem cuidava de Samuel, dormia em outro quarto. Capítulo 3, no verso 3, nos dá uma dica do horário que tudo isso aconteceu. A Bíblia vai dar a entender para a gente que isso deve ter acontecido de madrugada. Quem sabe por volta ali das 3 às 5 horas da manhã, de acordo com os ritos que eram praticados, segundo o Êxodo, capítulo 27, verso 21. O menino Samuel, talvez por volta dos seus 12 anos, dormindo, no meio da madrugada, ele escuta uma voz. Samuel, Samuel. Sabe o que me chama a atenção nessa história? A literalidade do chamado de Deus. Pensa bem, quando alguém olha para você e fala, cara, eu ouvi Deus falando comigo. O que significa isso na prática? Ou quando você olha para alguém e diz, eu ouvi, amigo, eu ouvi a voz de Deus. O que você quer dizer na prática? O que aconteceu? Eu não sei se você concorda comigo, mas geralmente a gente usa essa expressão para se referir a uma impressão, não é? Uma convicção que eu tive, uma certeza que a gente interpreta como uma epifania, uma teofania, e eu digo, Deus falou comigo. Eu não estou dizendo que está errado, tá? Mas nesse texto o que a gente vê não é Samuel sentindo uma impressão. A gente não vê Samuel com uma certeza. A voz de Deus é literal na história. A voz de Deus que Samuel escuta é tão literal, primeiro, que acorda ele. A voz é barulhenta, a voz faz volume. A voz incomoda nesse sentido, é um ruído. A voz tem barulho, é literal. A voz acordou ele no meio da noite. Mas a parte mais interessante não é essa. A parte mais interessante é que Samuel ouve em alto e bom som a voz de Deus, e ele confunde com a voz de Eli. O que significa que essa voz, além de literal e audível, era uma voz masculina, uma voz experiente, vou dizer assim, de uma pessoa mais velha, uma voz madura. Perceba? O timbre da voz de Deus, de alguma maneira, pelo menos quando ele fala com Samuel,
lembra Samuel do timbre da voz de Eli. E vale considerar que Samuel já morava com Eli desde a sua infância. Portanto, Samuel conhecia muito bem qual era a voz de Eli. Para ele confundir, é porque a voz era parecida. Me chama a atenção a literalidade. Samuel ouviu de fato a voz de Deus. A Bíblia fala que Deus chamou Samuel por 3 vezes. E foi apenas na 4ª vez que Samuel respondeu o chamado de Deus através da orientação que ele recebeu de Eli. Posso fazer um parênteses aqui? Eu sei que você já conhece essa história que a gente recapitulou aqui. Mas eu te convido a ousar ler a sequência da história. Porque você vai descobrir que o chamado de Samuel não foi fácil. O chamado foi duro. Você já parou para ver qual foi a revelação que Deus deu a Samuel? Um menino, tá? Menino. Se você ler a sequência até o verso 21, você sabe qual é a revelação, igreja, que Deus deu a Samuel? Samuel, sua missão vai ser o seguinte. Sabe o sacerdote Eli? Aquele que tem te criado desde a infância? Aquele que é o líder espiritual do povo? Sabe o sacerdote Eli? Aquele que acabou de te ensinar como que você vai falar comigo? Você vai lá nele e vai dizer que o juízo sobre ele recairá. Ele e os seus filhos morrerão. O menino Samuel tinha agora a incumbência de chegar no líder espiritual do povo e dizer: Deus vai trazer juízo sobre você. O menino Samuel deveria chegar no seu tutor desde a infância e dizer: Deus me revelou que vai trazer juízo sobre você. O menino Samuel deveria chegar naquele que é quase um pai adotivo para ele e dizer: Deus vai trazer juízo sobre você. Se você ler a sequência do texto, você vai dizer que até Samuel, você vai ver que Samuel teve dificuldade de dizer. Temeu falar para Eli. Bom, não é por menos, né? O chamado de Deus foi duro, porque a missão que Deus tinha para Samuel era grandiosa. Esse foi só o primeiro passo. Ao longo da vida nós vemos um Samuel corajoso, um Samuel ousado, um Samuel que fala o que Deus pede para ele dizer, não importa o que custe. Mas tudo começou porque um dia o pequeno Samuel respondeu ao chamado de Deus. Quais são as lições que a gente pode tirar dessa história? Nos minutos que a gente ainda tem, os últimos minutos, eu queria destacar com você 3 lições dessa história bastante conhecida. Se você quiser anotar aí para meditar sobre isso, vale considerar que cada uma dessas lições é para um grupo diferente. Dia do Aventureiro, a gente tem que falar com grupos diferentes. E cada uma dessas lições é para um desses grupos, mas certamente pode se aplicar aos demais. Primeiro grupo, aventureiros. A primeira lição é para vocês. Os bravadores que estão aí à paisana, a primeira lição é para vocês. Então atenção, se você for conversar, conversa nas próximas. Essa é para vocês, hein? Primeira lição é para vocês. Primeira lição que nós aprendemos dessa história. Missão, vou falar uma palavra difícil, hein? Aventureiros. Missão começa com a palavra disponibilidade. Eita, que palavra difícil. Missão começa com disponibilidade. Eu vou explicar. Repara que Deus falou com Samuel, olha só, aventureiro. Deus falou com Samuel quantas vezes, lembra? Quantas vezes ele chamou Samuel? 4 vezes. Mas teve 3 vezes que ele chamou e não falou nada. Primeiro ele só falou assim, ó, Samuel, Samuel, e não falou mais nada. De novo, Samuel, Samuel, e não falou mais nada. Terceira vez, Samuel, Samuel, e não falou mais nada. Samuel não poderia olhar para Deus e falar assim, vai Deus, pode falar, pode continuar, já estou ouvindo. Já ouvi. Deus só falou o que ele tinha para dizer na 4ª vez. E por quê? Porque quando ele chamou Samuel, Samuel, Samuel respondeu. Olha só, aventureiro. Deus só falou para Samuel o que ele tinha para dizer quando Samuel falou a palavra mágica. Que foi fala, porque o teu servo ouve. Mas por que essa palavra mágica era importante? Sabe por quê? Quando Samuel disse para Deus, fala que o teu servo ouve, o que ele estava dizendo, aventureiro, não era uma palavra que convenceu Deus. O que ele estava dizendo é que ele estava disponível. O que ele quer dizer? O que quer dizer disponível? Senhor, pode falar porque eu estou pronto. Aonde o Senhor mandar, eu vou. O que o Senhor disser, eu vou fazer. Pode falar porque eu estou com o ouvido atento. Diga que eu estou te escutando. Aventureiro, sabe quando sua mãe te chama? Fala, fulano. Como é que é o seu nome? Como? Camila. Você tem vergonha, Camila? Não? Posso usar ela de exemplo?
Então sabe quando a mãe chama? Camila! E acho que a mãe já está do lado ali. Camila! Imagina que a mãe fala, Camila, Camila, e a mãe não fala nada. Aí tem uma hora que você fala assim, fala mãe. Aí o que ela diz? Ué, você não responde, eu não sei se você está me ouvindo. Não é assim? Tem que ter o diálogo. Quando Deus chama Samuel, Ele primeiro quer se certificar que Samuel está ouvindo, que ele está disponível para então dizer o que ele tem para falar. Igreja, você sabe quando a gente fala de missão, Deus pode dar tudo aquilo que a gente precisa. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa importante para você gravar no coração, tá? Quando a gente fala de Deus chamar você para alguma coisa, Deus não te chama baseado naquilo que você pode fazer. O chamado de Deus não está associado à sua capacidade, à sua habilidade, ao seu treinamento, à sua condição. O chamado de Deus não está atrelado a isso. O chamado de Deus para nós não tem nada que ver com aquilo que nós podemos fazer. O chamado de Deus sempre tem que ver com aquilo que Ele pode fazer através de nós. Repito, o chamado de Deus não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre o que Ele pode fazer através de você. Isso significa que quando Deus chama você, pode ser, igreja, que Deus te chame para uma coisa que você não se sente preparado. Que você mesmo olha e fala, vixe, se eu fosse Deus, eu chamaria 50 outros na frente de mim. Mas é que no fim das contas não tem que ver com você. Tem que ver com Deus. Não tem que ver com o que você pode fazer. Tem que ver com o que Deus pode fazer. Tudo que você precisa para a missão, Deus pode te dar. Deus te dá a habilidade, Deus te dá as pessoas, Deus te dá o lugar, Deus te dá a técnica, Deus te dá o recurso. Só tem uma coisa que Deus não te dá para a missão: disponibilidade. Isso tem que vir de você. É por isso que quando Deus procura alguém para fazer a vontade dEle, o chamado dEle não é quem é capaz, o chamado dEle é quem eu enviarei. E a resposta é, eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado dEle não é, Samuel, você está disposto, você consegue fazer algo grandioso? Não, é um menino Samuel. Humanamente falando, era muito mais sentido chamar o Eli, que é sacerdote, do que o Samuel, que era um menino. Mas é que não é sobre isso. É sobre disponibilidade. A pergunta, portanto, quando a gente fala sobre o chamado de Deus, a pergunta não é para o que você tem se preparado para servir a Deus. A pergunta não é qual é a sua habilidade para servir a Deus. A pergunta é, você está disponível para servir a Deus? Você está disponível para servir a Deus, seja aqui dentro dessa igreja, seja lá fora falando para alguém? Eita, que meu tempo foi embora. Aventureiros, guarda no coração, tá bom? Se algum dia você entender que Jesus tem algum plano para você, e tem, quando você entender que Jesus tem um sonho para a sua vida, e Ele está te chamando para fazer alguma coisa, você não precisa pensar como, quando e onde. Só fala assim, ó, fala que o teu servo ouve. Só diga, Jesus, eu estou disponível. Vocês podem repetir comigo? Pode ser? Pode ser? Vocês vão falar, ó, fala que o teu servo ouve, tá bom? Então eu vou fazer a pergunta e vocês respondem. Quando Jesus chamar, o que a gente deve responder? Fala que o teu servo ouve. Amém. Guarda isso, decora isso, que o resto Jesus resolve. Combinado? Segunda lição, que tem que dar tempo. Segunda lição, e essa lição agora é para os pais. Atenção pais, pais e mães. A pergunta é, a quem você tem confiado os seus filhos? A quem você tem confiado os seus filhos? Você sabe qual foi o primeiro passo para Samuel ter condições de ouvir a voz de Deus? Foi a decisão da mãe dele. A Bíblia fala que Ana fez o juramento que consagraria o seu filho a Deus. Mas logo depois que o filho nasceu, Ana foi mais longe. Ana não só cumpriu o acordo que ela fez com Deus, mas ela decidiu dar um passo a mais. Em 1 Samuel capítulo 1, no verso 22 ao 24, Ana é quem tem a iniciativa. E ela fala com o esposo e toma a decisão. Eu vou levar o meu filho para morar na casa de Deus, o santuário. E eu vou fazer isso assim que ele desmamar. E agora você que é mãe, eu queria que você pensasse sobre isso, tá? A Bíblia diz que Ana pegou o Samuel recém-desmamado e levou para deixar no santuário. Foi até o lugar, deixou e foi embora. E a partir daí Ana passou a ver Samuel uma vez por ano. Quando ela visitava o santuário,
Só para tornar ainda mais insano isso aqui, na nossa cultura um bebê costuma ser desmamado por volta dos 2 anos de idade. Na cultura do Oriente Médio, daquele tempo, o bebê costumava ser desmamado, segundo os teólogos, entre os 3 aos 5 anos de idade. E eu queria que você, mãe, imaginasse. O seu filho de 3 a 5 anos de idade, você pega, leva para morar numa barraca com um senhor de idade e deixa. Fica tranquilo, tá? O meu apelo não vai ser para você fazer isso com seu filho. Senão eu teria que fazer com o meu também. Mas o convite de reflexão aqui é: ao que nós temos consagrado os nossos filhos? Na ótica humana, a decisão de Ana foi uma loucura. E facilmente a gente olharia a história de Ana na nossa rede social hoje em dia e diria: que mãe louca, que mãe ruim, que tipo de mãe faz isso? Mas quando Ana fez isso, ela entregou um homem na mão de Deus, e que Deus usou ao longo de toda a sua vida. E olhando a história completa, acho que essa foi a melhor decisão que Ana tomou para o seu filho. A pergunta é: ao que nós temos consagrado os nossos filhos? Os nossos filhos fazem diversas atividades extracurriculares. Nossos filhos, nós buscamos as melhores escolas e investimos pesado para que eles tenham formação, para no fim das contas chegar aonde? A pergunta é: nós estamos preparando os nossos filhos para quê? Para sucesso, mas que tipo de sucesso? Sucesso terreno ou sucesso celestial? O convite que a Bíblia faz é para que antes que nós transformemos os nossos filhos em alguém que tem a capacidade de ter sucesso no mercado de trabalho, é que a gente transforme eles em cidadãos do reino de Deus, aqui e agora. E perceba que esse apelo está para muito além do clube de aventureiros e desbravadores. É claro que a gente acredita nesse ministério, porque acredita que ele vai auxiliar justamente nisso. Mas a pergunta é: para onde eu tenho levado o meu filho? Provérbios capítulo 22, qual é o caminho que eu tenho ensinado ele a andar? O que você chama de sucesso? Terceira e última lição. A primeira foi para as crianças, a segunda é para os pais, a terceira é para todo aquele que se vê no papel de liderar crianças para o reino de Deus. É para a diretoria, é para o líder da igreja, é para todos. Terceira lição: nós somos responsáveis pelo desenvolvimento espiritual das nossas crianças. Eu confesso que esse é o ponto que mais fala ao meu coração na história de Samuel, e toda vez que eu conto essa história eu não posso deixar de falar disso. A Bíblia conta que Samuel ouviu a voz de Deus por 3 vezes, mas a pergunta é: por que Samuel demorou 4 vezes para poder finalmente responder para Deus? Sabe por quê? Samuel demorou 4 vezes porque Eli demorou 3 vezes para entender que era Deus falando. A maioria das vezes nós lemos essa história e nos relacionamos com Samuel, dizendo: tal qual Samuel, eu preciso dizer, fala que o teu servo ouve. Mas nessa história, nós estamos muito mais próximos de Eli. Líderes, adultos, pais, que de alguma maneira têm a responsabilidade de conduzir crianças para o reino de Deus. Nós somos como Eli. Alguém que tem a missão, a responsabilidade, a função de ajudar a criança a entender o que Deus está falando. Mas repare com atenção: não foi Eli que fez Samuel ouvir a voz de Deus. Samuel já ouvia. Deus não precisava de Eli para poder se comunicar com Samuel. Samuel já ouviu desde a primeira vez. Samuel precisou de Eli para entender que a voz que ele já estava ouvindo era a voz de Deus. O verso 7 do capítulo 3 dá a chave desse texto. O verso 7, confere aí, ele vai dizer o seguinte: olha, acontece que naqueles dias Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, porque ele nunca tinha ouvido. Isso significa que a criança já ouvia Deus falando, mas ele precisava de alguém mais experiente, com uma maior jornada espiritual, para conseguir traduzir isso e falar para ele que isso que ele já escuta, essa impressão que ele já tem, essa voz que ele já ouve, esse direcionamento que ele recebe, já é a voz de Deus falando com ele o tempo todo. Se você é líder de aventureiros, se você é professor na escola, se você cuida de crianças em alguma instância, toda vez que falamos sobre trabalhar com nova geração na igreja, a nossa missão é ajudá-los a entender que a voz que eles já escutam, essa é a voz de Deus. Nossa missão não é fazer ouvir a voz de Deus, é meramente ensinar a frase:
diga para Deus, fala que o teu servo ouve. Esse é o nosso papel. Eu creio do fundo do meu coração que cada criança que faz parte dos aventureiros, cada criança que faz parte do ministério infantil, cada adolescente que faz parte do desbravador, está aqui porque Deus já chamou. Deus já fala com ele. O nosso papel, líderes de aventureiros, é meramente ajudá-los a entender que essa voz que eles já escutam o tempo todo é Deus falando com eles. Mas há um ponto de alerta aqui, com isso eu termino. A impressão que o texto nos dá é que se Eli não tivesse entendido, talvez Samuel não conseguiria ter respondido. Sabe o que isso significa? Pais, líderes, a nossa distância de Deus pode prejudicar que uma criança se aproxime de Deus. E posso ir um pouco mais longe? É muito fácil a gente olhar para a nova geração e falar, essa geração está perdida. Mas no texto bíblico, você sabe de quem é a responsabilidade de formar a próxima geração? A nossa geração. Isso significa que se a geração de agora não encontrou o caminho, a falha foi nossa em não mostrar em qual caminho eles devem andar. Mas ainda há tempo. A gente vai terminar cantando agora. O louvor pode se posicionar já, inclusive. E a música que a gente vai cantar é justamente sobre essa decisão de ajudar a próxima geração. Veja, Eli recebeu o juízo através das palavras de Deus em Samuel, porque na verdade Eli já estava totalmente distanciado de Deus. A Bíblia dá evidências disso. Eli já estava tão longe de Deus que quando ele viu Ana orando, ele achou que ela estava bêbada. Porque o sacerdote, quando vê uma mulher no templo falando, ele primeiro acha que está bêbado ao invés de orar. É um sacerdote que não reconhece oração. Como que ele vai reconhecer a voz de Deus no menino? Eli era permissivo com seus filhos, a Bíblia diz. Os seus filhos estavam deturpando Israel, ele não fazia nada. É por isso que ele teve dificuldade de entender a voz de Deus em Samuel, porque Deus já não falava com ele. Repito, Eli teve dificuldade de entender a voz de Deus em Samuel, porque Deus já não falava com ele. A nossa distância de Deus distancia toda uma geração de Deus também. É nossa missão, juntos, formarmos uma geração que aprende o caminho e que se prepara para o reino celestial. Eu quero convidar você a cantar agora. Enquanto você canta, que você possa tomar essa decisão, fazer votos com Deus. Aventureiros de servir a Deus, líderes e pais de consagrar os filhos e as nossas crianças ao Senhor, mas que possamos estar tão perto de Deus, a ponto de reconhecer a voz dEle e ajudar a próxima geração a se preparar para o reino de Deus. Vamos cantar. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, toda criança
Santo Deus, o Senhor é santo, grandioso, incomparável, de geração em geração. O Senhor permanece o mesmo. Obrigado porque da mesma forma que o Senhor falou com os nossos pais, o Senhor fala conosco e pode agora falar com os nossos filhos também. Obrigado porque nós buscamos e falamos não com uma ideia, mas com um ser vivo que nos ouve e responde. Meu Deus, obrigado pelo privilégio de ouvir Tua voz. Se eu puder fazer um primeiro pedido, eu te peço que o Senhor dê a honra para aqueles que ainda não tiveram esse privilégio de alguma forma ouvir a Tua voz. Seja literal como foi para Samuel, ou ainda que seja numa impressão, mas que a gente tenha essa honra de poder ter o direcionamento do Senhor e perceber que o Senhor fala com a gente. Mas, meu Deus, nossa grande oração aqui hoje é pela nova geração, pelos filhos dessa igreja, pela geração que vem depois, os nossos filhos, as nossas crianças. Queremos orar hoje, nesse Dia Mundial do Aventureiro, em especial pelo Clube de Aventureiros. Hoje eu não queria orar, Senhor, pelo Clube Sementinha em si, mas eu queria orar por cada criança que compõe esse clube. Que o Senhor possa continuar falando com eles e que eles possam crescer com essa convicção de que o Senhor é o melhor amigo deles e que tem um plano especificamente para a vida deles. Nós, enquanto pais, adultos, líderes, pois que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê discernimento, aliás, que o Senhor nos dê comunhão contigo suficiente para conseguir reconhecer a Tua voz, ainda que seja numa criança. E que possamos ser referencial, exemplo, para poder guiar uma nova geração para o Teu reino. Nos usa, esteja conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Feliz Dia do Aventureiro. Essa é a Nova Semente. Uma experiência real e transformadora com Deus.